Hello, meu nome é David Dijon, sou professor do Departamento de Genética da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo, onde ensino sobre genética, evolução e redação científica. As minhas pesquisas são sobre genética, patologia, nutrição e comportamento das abelhas. Embora a minha formação foi nos Estados Unidos, estou na USP em Ribeirão Preto pesquisando abelhas desde 1980. Que hoje eu vou falar sobre pesquisa sobre abelhas. Eu estou trabalhando com abelhas profissionalmente, com apicultura, com inspeção de colmeias e outras coisas relacionadas com as abelhas faz mais de 50 anos. Aqui estou examinando a cria da abelha para buscar uma parasita que eventualmente pode atacar as abelhas. Eu queria mostrar um pouco da história da pesquisa no Brasil com abelhas. Nós fazemos, em torno de cada 2 anos, um encontro sobre abelhas envolvendo pesquisadores de todo o Brasil e alguns outros países, geralmente em torno de 450 pessoas. E aí nós temos esses, a gente chama encontros sobre abelhas, e nós temos um website onde os encontros estão publicados. E essas são as capas, já tivemos 12 encontros. Eu estou mostrando isso porque no quarto encontro fizemos uma homenagem a 3 professores que foram chaves, os pais da apicultura, pesquisa com abelhas no Brasil. Os nomes aqui, Warwick Kerr, Padre Jesus Mori e Paulo Nogueira Neto. Warwick Kerr foi professor da USP e também foi o primeiro diretor científico da FAPESP e também o primeiro brasileiro para entrar na Academia Americana de Ciências. Então, você vê como que pesquisas com abelhas tem um destaque, que nós temos uma pessoa que ajudou a formar muitos dos pesquisadores no Brasil, que tem essa história. Padre Mori, Padre Jesus Mori, é um professor da Universidade Federal do Paraná, e ele é especialista em taxonomia de abelhas. Ele classificou muitas das abelhas nativas do Brasil. E Paulo Nogueira Neto foi professor da USP também, com o Dr. Kerr, e ele é especialista em abelhas sem ferrão no Brasil. Ele foi o primeiro ministro do meio ambiente do Brasil, então você vê aqui também mais uma pessoa trabalhando com abelhas que teve um destaque muito importante na história da ciência no Brasil. Infelizmente, todos os 3 já faleceram, mas todos os 3 com mais de 90 anos e trabalhando praticamente até o último dia de suas vidas, mostrando seu amor pelas abelhas. E as análises desses eventos, eles estão disponíveis inteiramente. Agora, para pensar um pouco sobre o valor das abelhas, é interessante olhar isso. É um exemplo dos diferentes cultivos que dependem das abelhas para produzir. Em torno de 75% dos cultivos que nós usamos para comer são dependentes de polinizadores. Agora, as abelhas, eles têm um valor em vários sentidos. Na nossa alimentação. A maioria dos frutos e verduras que nós consumimos precisam das abelhas para serem produzidas. Isso é uma foto de alguns exemplos de frutos e verduras que dependem das abelhas. As abelhas também têm produtos que têm a ver com nossa saúde. Mel, própolis e até veneno da abelha tem um valor para a medicina. E uma outra coisa que a gente não pode esquecer é que as abelhas têm importância no meio ambiente. Então, as plantas que produzem frutas e comida geral, semente, para os animais silvestres,
eles precisam ser polinizados, senão eles não produzem semente e frutos e os bichos não teriam o que comer. E então as abelhas são importantes para isso também, tanto a abelha que a gente usa na apicultura, Apis mellifera, como muitas outras espécies de abelhas. E é interessante pensar um pouco sobre como seria a nossa dieta sem envolver as abelhas. Aqui teria um café da manhã com a ajuda das abelhas e aqui sem. É interessante, aqui a gente tem queijo, ovo, etc. Mas mesmo queijo, dependendo da região do mundo, vem do leite, obviamente, e alguns tipos de forragem que as vacas consomem dependem da abelha para produzir sementes para poder plantar, tipo alfalfa. Então, as abelhas, eles são peludas, e isso é interessante. A gente pode ver aqui, se você olha por perto uma abelha, você vê que ela tem bastante pelo. E aqui uma abelha na flor, ela está suja com pólen. Então, esses pelos, tipo de pelo do inseto, eles acabam tendo o pólen grudado. E isso é importante, que a abelha vai de flor em flor e levando esse pólen. Aqui tem um pouco da pólen na pata traseira da abelha. O que a abelha faz? Ela vai usando as patas para tentar limpar o corpo e juntar esse pólen, e esse pólen é a proteína da abelha. Então, ela precisa dessa proteína para sobreviver. Aqui nós temos um diagrama de como funciona a polinização. Então, as flores, tem flor que é masculina e feminina e tem flor que tem ambos. Então, aqui, em flor que tem pólen, né? Então, a abelha, quando visita a flor para pegar néctar, que fica mais na base da flor, ela acaba se sujando com pólen, né? Ela indo para uma outra flor, ela entra em contato com os estigmas, que são grudentos, que seria a parte fêmea da flor, e aí o pólen gruda e sai um tubo com material genético até o ovário para produzir a semente. E a razão que existem flores, eu falo aqui, as flores existem, têm cheiro e cor, porque as plantas eles precisam atrair as abelhas para ter essa polinização. Então é importante a gente reconhecer, entender isso, porque isso tem tudo a ver com o que a gente come. Então, eu vou dar um exemplo do morango. Esses pontinhos aqui é um tipo de semente. A gente tem outro nome para morango, mas a gente pode chamar de semente também. E você vê que tem muitos desses pontinhos. E para ter esse pontinho, tem que ter uma polinização. As abelhas fazem esse serviço. Se não for bem polinizado, não tem informação das sementes e o morango sai torto, com problemas. Então, quando tem polinização, tem informação da semente e aparecem hormônios da planta que resultam na formação da fruta. Então, mais sementes, frutos maiores e com boa formação. Então, aqui a gente tem um morango com aparência boa e aqui tem, a gente pode chamar chenes, mas a gente reconhece como um tipo de semente. E aqui a gente vê que alguns, esse morango está meio estranho, tem uma parte que está descolorido, porque não houve a polinização adequada numa parte das sementes. Então, com o resultado, esses sementes não são viáveis e a fruta ele fica meio distorcida, ele tem menos valor e menos peso do que a fruta normal. Aqui seria um morango totalmente polinizado e aqui um morango que não deixaram as abelhas visitarem. Esse aqui teve um pouco da pólen, mas não o suficiente para dar o morango correto. Então, você vê, sem esse movimento das abelhas, isso seria tipo só com vento ou polinização acidental. Mas para conseguir fruta boa, precisa das abelhas e não tiver, aparece uma coisa assim que não interessa para a gente. Uma outra planta aqui, onde a gente pode ver facilmente a consequência da polinização é melancia. Então, a melancia tem flores machas e fêmeas. As abelhas precisam visitar ambos para fazer polinização. E se tiver uma melancia mal polinizada, o que acontece? Ele não tem uma formação
normal, a aparência dele é diferente. E a gente olhando dentro, a gente vê que tem muitas sementes brancos. E isso não é bom, porque o semente normal, viável, ele é preto, marrom escuro às vezes. Mas semente branco quer dizer que não foi polinizado e não é viável essa semente e não tem a formação correta da fruta. Então, alguns sinais de má polinização da melancia, pouca semente, má formação da fruta, sementes brancas, amadurecimento desigual e o sabor, ou mesmo o que sobra, é ruim. Aqui eu tirei essa foto de um pedaço de melancia até dos Estados Unidos, mas você vê que esse aparência não é bom, tem sementes brancos, esse porta-fruto nem se formou, etc. E aqui seria normal. Apesar que aqui no meio tem alguns sementes brancos também, mostrando que a polinização não foi completa. Então, quem produz melão, melancia, esse grupo de plantas, precisa de uma boa polinização, senão ele não tem uma boa produção e o fruto dele não é valorizado. O café também, ele precisa de polinização para produção. Existe até o Uber das abelhas, quer dizer, pode juntar quem tem abelhas e quem precisa de abelhas, usando esse tipo de Uber das abelhas, isso aqui do Brasil, para que haja uma polinização adequada. Aqui a gente tem abelha na flor do café, e mesmo o café arábica, que o pessoal em geral entende que não precisa abelha para produzir, realmente não precisa, mas se você pôr abelha, você tem mais produção, grãos melhores, uma qualidade melhor. Então, isso ajuda e o pessoal agora está reconhecendo isso e está usando mais e mais abelha. Como sou pesquisador e trabalho com abelha, eu tenho vários trabalhos sobre polinização, aqui sobre polinização em uma estufa, uma técnica nova para facilitar, e aqui abelhas africanizadas, abelha apis mellifera e outras abelhas nativas brasileiras, na produção do pepino. Um pepino que também pode produzir sem polinização, mas produz melhor. Aqui tem um livro sobre abelhas como polinizadores no Brasil, e aqui, quem quiser, esse livro está disponível online, está em inglês. O valor do mel, é interessante a gente ver o valor do mel no nível mundial, em torno de $1 bilhão. Mas o valor da polinização, em torno de 100 bilhões. Aí tem estimativas até bem mais que isso. Mas, de qualquer modo, a gente geralmente entende que para cada dólar ou cada real que o apicultor ganha com mel, o benefício para a polinização de cultivos é 100 vezes mais. E até as plantas silvestres, frutas para os animais silvestres, até para brotar água. Quer dizer, se não tiver polinização, as plantas não propagam. Então, você tem uma árvore que cresce e depois morre. E, se não houvesse polinização, não teria semente e frutas para continuar a espécie. Aqui a gente pode ver os pássaros, macaquinhos, sagui pegando frutas, e você vê que as árvores também servem de abrigo para os animais, e sem a abelha polinizada não teria essas árvores, etc. Então, tudo isso mostra como a abelha pode ser chave no nosso ambiente. A abelha produz várias coisas: mel, própolis, pólen, geleia real, até veneno é usado para fins da saúde. Então, para coletar pólen, aqueles pelotas de pólen no pato da abelha, quando ela entra, a gente pode pôr um tipo de coletor e aparecem caem os grãos de pólen, os pelotas de pólen. Aqui, na capa desse revista, você vê que tem vários tipos de pólen. Aqui é uma publicação que eu fiz sobre abelha africanizada no Brasil, 40 anos de sucesso. E um ponto importante que eu frisei nesse trabalho, que a gente consegue manter as abelhas sem tratar para doenças e pragas. E isso nos outros países não acontece. Então, nossa mel é naturalmente puro e orgânico, e o mel da Europa, dos Estados Unidos, do Canadá, não é. Então, a gente tem essa vantagem por causa do tipo de abelha que a gente tem. O própolis, ele tem tido destaque por causa das suas propriedades úteis para a saúde. Então, a abelha coleta resinas das plantas e depois usa para tampar buracos e também dentro comer. E dá para a gente coletar, tirar
pedaço do própolis, você vê que ficam os buracos para as abelhas passarem aqui, formando própolis, e isso pode ser útil para a gente. Para as abelhas, a gente viu que própolis ajuda a potencializar o sistema imune, uma publicação nossa. Também abelhas que produzem mais própolis produzem mais mel. E nós fizemos uma pesquisa até com própolis para Covid, que funcionou muito bem. Pacientes já com Covid no hospital tomaram cápsulas com própolis e eles melhoraram e saíram no hospital metade do tempo. E ajudou com outros efeitos. Então, o própolis reduziu o tempo de internação de pacientes com Covid-19. Eles tomaram própolis em cápsula de uma empresa chamada Apis Flora, é um própolis padronizado. E aqui um artigo mostrando um pouco sobre como o própolis é feito e como que ele é processado. Então, por que a gente faz pesquisa sobre abelhas? As abelhas são importantes para a economia, para a produção de comida, para o meio ambiente e para a nossa saúde, são nossos parceiros. Então, a pesquisa sobre as abelhas eles devem ser priorizados para a continuação de desenvolver essa parceria. Aqui são abelhas operárias com números, aqui no Brasil, e aqui no exterior, alguns põem até um tipo de detector de radiofrequência para detectar qual abelha que entrou e onde. E aqui, os pesquisadores, eles têm geralmente seus trabalhos em várias coleções, então se você colocar o nome do pesquisador e põe no Google Scholar, ou ResearchGate, ou LinkedIn, ou ORCID, que é uma identificação do pesquisador, currículo Lattes, você consegue achar informação nos trabalhos dos pesquisadores. E então, já que vocês aprenderam um pouco mais sobre as abelhas, aproveitam e entendem como as abelhas podem te ajudar. Obrigado.